Graças a Deus, aleluia. Começando mais uma live aí, só o tempo da galera chegar. Começar a ser avisada. Deus abençoe, já tem gente aí. Paz do Senhor, Diego, paz do Senhor, meu irmão. Joia. E aí, vai ficar conosco até o fim? Pessoal aí, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Estou deixando esses minutos iniciais aí para saudar vocês. Oi Nicole. Beijo do vovô no coração. Opa, vamos lá, gente. Vai entrando aí. Vai marcando os amigos, vai divulgando. Vai compartilhando que hoje nós temos também um assunto muito edificante dentro da cronologia aí, né? Dentro do livro de Mateus. Tá dando para ouvir bem minha voz aí? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Hoje a gente está aí com o capítulo 3 de Mateus para estudarmos, aprendermos. Mas quem participou da live passada lembra que eu fiquei de mostrar ali as profecias do Antigo Testamento que falam sobre Jesus Cristo em Nazaré, né? Mateus 2, versículo 23, e bem no finalzinho eu vi que era mais complexo, e aí eu preferi colocar nos comentários, colocar nos comentários e dar aqui a resposta nessa live. Então, antes de entrar no capítulo 3, só para responder aquela questão do finalzinho da live passada. Irmãos, essa questão do versículo 23 do capítulo 2, que fora dito pelos profetas, então eu tive que procurar examinar melhor as profecias do Antigo Testamento, e o capítulo 2, versículo 23, vai estar se referindo a Isaías 11:1, tá? Jeremias 23:5, Zacarias 3:8 e 6:12. Só que é o seguinte, vocês não vão encontrar a palavra Nazareno, como está aqui no versículo 23 e capítulo 2. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Mas o que acontece? Você vai ver a palavra rebento. Nessas profecias aí você vai ver a palavra rebento, tá? Que é netzer no hebraico. Mas Nazaré vem da mesma raiz, tá? Vem da mesma raiz. Então, no Antigo Testamento vai estar rebento falando mais do sofrimento dele, do desprezo, do que da cidade em si, tá? Então é bem provável que o autor usou essa raiz para colocar Nazareno, não se referindo tanto à cidade, mas ao sofrimento, porque Nazaré era um local assim terribilíssimo à vista de todo Israel, por eles terem várias questões culturais aí abaixo da média assim da cultura judaica, né, do pessoal pelo menos da parte sul ali de Jerusalém. Então, pessoas simples, tanto que tem aquela questão, quando Jesus está chamando os discípulos, pode vir coisa boa da Galileia, e Nazaré é uma cidade que fica na região norte ali na Galileia. Então ele nasceu em Belém, mas começou seu ministério em Nazaré ali, chamou os discípulos em Cafarnaum, e em Nazaré e aquelas regiões ali
do norte, próximo ao lago da Galileia. Então, por isso ele foi chamado Nazareno, tá bom? Então, os versículos do Antigo Testamento são esses que eu passei aí, beleza? Tá confirmando a profecia. Então, você não vai encontrar Nazareno, não vai encontrar rebento, tá? Netzer no hebraico. Mas é da mesma raiz, né, da palavra Natzara, né, que é Nazaré. Então, é isso que o autor Mateus está querendo dizer, referindo ao sofrimento dele, tá? E aí o tradutor colocou como Nazareno, mas essas são as referências aí do versículo que eu fiquei devendo para vocês, amém? Glória a Deus. E aqui no capítulo 3, irmãos, nós vamos ver o aparecimento, né, o surgimento de João Batista. E é importante João Batista no cenário porque ele é o precursor. Ele é quem vai preparar esse caminho aí, tá bom? Já dando essa visão, né, do respeito de uma condução, de um conduzir por uma autoridade humana. Jesus não chegou já fazendo o que ele tinha que fazer. Ele chegou dependendo do ministério de outros. Você que é cristão, já é importante entender esse princípio aí de dependência mútua, de respeito, de processos que a própria narrativa bíblica vai nos ensinando. Amém? Vamos lá. Capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Esse Senhor aí, Adonai, já se referindo a Jesus Cristo, endireitai suas veredas. Este João tinha a sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Uma pergunta. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e colherá o celeiro. No celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vamos ler até aqui para a gente fazer aí um comentário básico e rápido, para a gente ganhar um tempo. O foco aqui do capítulo 3, a princípio, é mostrar a pessoa de João Batista, que é muito importante. Porque João Batista é muito importante no cenário assim, vamos dizer, é um pré-requisito para Jesus começar seu ministério. Note que o texto vai dizer que naqueles dias aparece João Batista pregando no deserto da Judéia. Você tem vários acervos históricos aí a respeito de João Batista.
a questão, né, da sua separação, essa referência ao deserto, mostrando ele realmente um homem separado, dedicado. Havia um costume na época, principalmente por parte de algumas seitas religiosas da época, né, que eles ficavam ali, lembrei o nome, os essênios, né, principalmente por parte dos essênios. Eu já falei isso nas lives passadas, nas introduções, que tinha uma cultura de se separar, de ir para os desertos, que achavam que a vida na sociedade era muito suja. Então eles zelavam por uma cultura separada para estarem sempre puros diante de Deus. Essa comunidade, aí, segundo a história, também preservava os rolos, né? As cópias dos rolos que foram encontrados no Mar Morto, segundo a história. Então é muito bem provável que João Batista tenha vindo daí, né? Até inclusive pela questão das suas vestes, né? Que isso que é interessante, que o texto diz que ele tinha veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e comia gafanhotos, né, e mel silvestre. Então, assim, você vê a aparência de João Batista, um homem muito bruto, né, muito, vamos dizer assim, né, no bom sentido, ignorante mesmo, talvez proposital para o ministério dele, porque o povo na época precisava aí de temor, vamos dizer, de um sacudir espiritual, para despertarem das obras mortas, porque a situação, a frieza espiritual era tão grande que, se você for estudar o ministério de João Batista, né, a profecia vai dizer, Malaquias vai falar que ele tinha que converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Então a gente vê uma realidade de famílias distantes, né, a ponto de que pais e filhos não tinham vínculo, amor, né, aquela questão, aquela unidade familiar. Então é necessário que ele tivesse essa aparência chamativa, essa postura robusta. Tanto que o Lucas, que é outro autor, vai falar que ele crescia, se robustecia no espírito. Então era um homem muito santo, né, uma autoridade muito forte. E esse João Batista aí, no versículo 4, fala da comida dele. Irmãos, eu pensei por muito tempo que a comida dele era gafanhoto mesmo, um inseto, né? Mas numa ida em Israel, isso para uma caravana para seminário, para estudar mesmo, né, para aprender, eu ouvi do guia, um guia judeu. Segundo ele, esse gafanhoto aí, pessoal, é uma planta. Ele mostrou a planta, de fato a planta existe, que é chamada de Geffen, que provavelmente seria o que João Batista comia, né? Algum fruto, ou não sei, a própria planta. Segundo ele, não era comum gafanhotos ali em Israel. A parte mais, assim, notável foi quando vieram as pragas ali, né, citadas no Antigo Testamento, o devorador, o cortador, o migrador. Mas segundo ele, é uma planta, né? Então essa informação também pode te ajudar muito, estudante da Bíblia, tá? Não sei se você teve, né, já esse pensamento de que o gafanhoto era um inseto mesmo, né? Quem pensou aí, se quiser comentar, né, pode falar aí. Fala assim: ó, ministro, eu também pensei que era um inseto, porque eu pensei, também pensava, mas a gente vai buscando conhecimento, a mente vai se abrindo, e achei isso interessante. O interessante da chamada de João Batista é mostrar que quando Deus chama, ele dá recursos. Eu sempre falo muito isso, que Deus, quando chama mesmo, ele vai te dar recursos. Por exemplo,
que João Batista precisava para exercer o ministério? De água. Então Deus deu o Rio Jordão. Inclusive o Rio Jordão é muito extenso, né? Cruza ali todo Israel, faz fronteira, se eu não me engano, com a Síria. Então é um rio muito grande, até para ter o local exato aonde houve o batismo ali de Jesus. É bem assim propício da área dos arqueólogos mesmo, né? Para nos dar aí e também dos estudiosos, para nos dar uma informação mais precisa. Mas aqui o texto diz que ele estava na parte sul, né? Parte da Judéia, que lá também estive lá e pude ver como o cenário ali do momento era propício, né? Como era estratégico para que as pessoas pudessem ouvir. Né? Então o Rio Jordão também era muito estratégico para que as pessoas vissem e ouvissem o que lá estava acontecendo. O ministério de João Batista era provocar esse arrependimento. Então olha só, Jesus ia vir, mas antes de Jesus vir, algo tinha que ser colocado no lugar. As coisas tinham que ser colocadas no local certo. Então primeiro vem João Batista, conforme a profecia, porque também o autor vai mostrar mais uma vez que isso é Isaías falando que essa voz, né, do que clama no deserto tinha que se manifestar para que Jesus pudesse chegar no local preparado para isso. Então grande foi o ministério de João Batista em preparar o ambiente espiritual, emocional das pessoas para receber aí o Salvador, para receber a Jesus Cristo. Isso também traz muita aplicação para nossas vidas. Antes da gente ter Jesus, né, ter uma experiência, um contato com Jesus, nós devemos passar aí por um processo de preparo, de arrependimento. Olha que forte, né? Para que possamos aproveitar essa oportunidade, né? Que ela não seja desperdiçada, para que reconheçamos e façamos valer esse sacrifício, essa obra de Jesus em nós. Então aí um preparo, um Deus, o autor mostra um Deus consciente, um Deus organizado, um Deus que está preparando todo o cenário desde o início, mas Mateus vem falando aqui praticamente a parte do nascimento. Então Deus vem preparando todo o ambiente para que Jesus chegasse. Então a gente pode aplicar para as nossas vidas aí, que devemos estar preparados, devemos estar arrependidos para que possamos receber aí de Jesus. O texto falam que as pessoas eram batizadas por ele. Isso aqui também é interessante. Eu lendo a história, né, aí de Israel, alguns historiadores, alguns deles confirmam que eram milhões de pessoas que iam ser batizadas por João Batista ali no Rio Jordão. Então era muita gente. E inclusive até a gente vê nas nossas igrejas aí um exemplo de você que é pastor, né, de como deve ser o batismo aí, né? A Bíblia nos dá várias informações aí, né, da imersão, de como é a pregação, o que é o batismo, né? João é um testemunho, né? João estava convidando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, produzirem frutos dignos de arrependimento. E nisso nós vemos que se é confirmado o que os historiadores dizem, de milhões de pessoas ali querendo ser batizadas, né, milhares, João Batista ele não tinha tempo de estar interrogando a vida de ninguém, irmãos. Então assim, o arrependimento era mais uma questão pessoal da pessoa com Deus. Porque tem gente que pergunta assim, mas se a pessoa for batizar, fala que está arrependido, que quer Jesus, e é mentira. Só quer para batizar, para dizer que batizou e ir embora, né? Irmãos, isso aí é uma responsabilidade total da pessoa
que assim pensa, porque o propósito é esse. É falar do arrependimento, da necessidade de mudança, e aquele que é convencido ir lá e testemunhar que aceitou a mensagem e está preparado para a salvação, não é? Então, assim, quando você faz um batismo ali, você dá aquela mensagem preparatória, nós temos base bíblica. Antes de João Batista batizar, ele ensinava. Não pode sair também batizando as pessoas sem falar o que é. Então, hoje a igreja tem a sua organização. Você pode ter um momento no dia ou antes do batismo para falar o que é, para que as pessoas tenham convicção, certeza do que estão fazendo, que possam realmente entender que aquilo é um sinal de que você se arrependeu dos seus pecados, de uma vida segundo o curso do mundo, e agora está decidindo a viver uma nova vida. E com todas as tipologias, né, irmãos? Inclusive nós da escola de ministros, porque essa live é uma extensão de uma escola, né, para quem não sabe. Então a gente está disponibilizando para todos. A gente deixa de ser um curso, né, um estudo bíblico para alunos, e a gente abre para todos pela live. Por isso que eu peço sempre a vocês aí, irmãos, compartilhe isso aí, chama as pessoas para elas aprenderem, porque nós estamos disponibilizando de forma gratuita aí a extensão do ensino dessa escola. Então, assim, tem um curso de batismo da Escola de Ministros, sempre eu deixo o link no fim do vídeo, que vai falar sobre isso, as tipologias da imersão, o sepultamento, a água que purifica, que corre, e outras coisas mais. Então, esse é o propósito de João Batista. Por que eu estou falando isso? Porque ele, cumprindo também a sua missão, deveria preparar o caminho para que Jesus viesse segundo também a profecia antiga. Tá bom? É uma coisa que é legal. Eu falei que quando Deus dá ministério, ele dá recurso. Ele dá recurso. Ele precisava de água e gente. Gente para se arrepender. Deus deu água para ele e gente disposta a ouvir, a se arrepender. Uma coisa interessante, isso aí vai ter até mais no versículo, até mais à frente, né? Você vai ver João 3,30, se você quiser anotar aí. Estou te dando uma bênção aí, uma cereja. João 3,30 ali vai falar da questão da discussão dos discípulos de João Batista, os discípulos de Jesus, porque diz que Jesus estava batizando, e isso era ofício de João Batista. Outra coisa, primeiro, quando Deus chama, ele dá recurso, ele deu água e deu gente para ouvir a mensagem. Outra coisa, que quando Deus chama, a característica de que você é chamado por Deus é aceitar o ministério do outro. Forte, né? Eu vou repetir aí. A característica de que Deus te chamou é aceitar o ministério do outro. Quando trouxeram essa notícia para João Batista, o que ele disse? Convém que ele cresça, que eu diminua. O que é isso senão convicção da chamada, entendimento de qual é o seu propósito, de que lugar você deve permanecer e de que lado você está. Talvez alguém fale, pastor, a gente se depara com muita coisinha, né? Muita picuinha, gente se levantando contra o outro, essas coisinhas, né? Difamação. Irmãos, segunda coisa que eu estou dando para vocês aí nesse estudo: quem é chamado por Deus aceita o ministério do outro. Você tem uma experiência, ele tem outra. Deus não vai dar a minha experiência e vai fazer dela uma experiência universal que todos têm que fazer igual eu faço. Deus não vai fazer isso, porque se você ler sobre o carisma, sobre os dons do Espírito Santo, você vai ver que o Espírito Santo tem formas e formas.
opera de várias formas. Um exemplo, quando diz dom, a Bíblia não vai dizer dom no singular de curar, mas dons de curar, plural. Então tinha gente na Bíblia que curava pondo a mão, outros através da sombra, outros através de lenço. O próprio Jesus não só colocava as mãos, mas também chegou a cuspir, ou chegou somente a falar, liberar a cura. Enfim, dons. Então, há várias formas de Deus trabalhar, e a característica de quem é chamado é respeitar e aceitar o ministério do outro. Paulo diz: considerai-vos os outros superiores a você. Então eu tenho que promover meu irmão. Não é abatê-lo, né? Não é eliminá-lo como uma concorrência. É promovê-lo. Então esses sentimentos de inveja, eles só permeiam na vida de pessoas que não foram transformadas, né? Que ainda estão em processo de cura, transformação ou libertação. Porque você pode buscar o dom? Pode. Mas se você busca o dom e não busca o fruto, que é o caráter, o que vai acontecer? Você vai usar a ferramenta? Vai. Pregar, revelação, canto, profecia. Só que você vai usar isso de uma forma errada. Então, em vez de você enaltecer o reino, você vai envergonhar o reino. E outra coisa, você corre o perigo de perder sua salvação. Porque salvação não é por dons. Dom é ferramenta. Qualquer um usa. O que vai definir a sua salvação é o fruto. Essa obediência, essa fé, essa crença que te leva a fruto de arrependimento, conforme João Batista está dizendo. Então, tem gente usando o dom, mas não foi curado da inveja, não foi curado de certos problemas, né? Aí começa a afrontar, a dividir, e para sua própria condenação. Porque, segundo o texto, outra característica de quem é chamado por Deus, ele promove o ministério do outro, ele entende o seu lugar. Então ele fala que ele cresça, eu diminua, porque eu entendi como ministério. Meu ministério é preparar aqui o caminho, e ele chegou, estou realizado, agora é com ele, passei a voz para ele. Jesus veio com 12 anos, mas só usou a voz com 30, por quê? Porque até antes do 30 a voz estava com João Batista, e Jesus respeitava a autoridade, respeitava princípio. Isso aqui é forte. Quando João Batista termina o ministério dele, Jesus começa. Então, irmãos, tem espaço para todo mundo. Deus tem um plano e uma hora para todo mundo. Ninguém precisa atropelar ninguém, incitar ou aceitar incitação contra o seu companheiro de ministério. Não precisa, ainda que vieram gente falando: olha, João Batista, quem é chamado tem visão, tem convicção, não vai dar ouvido a coisas que te comprometam ou que manchem o seu ministério. Então dá para aprender muito isso aí. O pessoal está entrando, está dando like, isso é bom, glória a Deus. Espero que vocês estejam aprendendo aí, estejam sendo abençoados por esse estudo prático. Outra coisa é que vamos dizer assim, pelo menos duas classes de pessoas ali estão presentes no batismo. Os que realmente estavam se arrependendo e os que iam para julgar, que iam com seus corações incrédulos. Nós estamos falando aqui aos religiosos da época, as autoridades religiosas. O próprio versículo 7 dá o nome, de duas vertentes aí, de algumas que existiam, fariseus e saduceus. Falei dessas duas classes nas lives passadas. Então tinham herodianos, essênios, zelotas, tinham várias outras vertentes político-religiosas. Mas aqui
os fariseus, saduceus, por quê? Porque era a força do sinédrio ali, era a força judaica, religiosa da época. E eles, isso é importante, irmão, a religião, vamos dizer assim, a religião que matou Jesus, né? Então olha só como é que é interessante essa questão de a gente entender que a transformação em Cristo é o alvo, não defender uma religião, né? Uma religião morta sem o espírito para vivificar. Esses caras aí, esses grupos, a grande maioria deles, porque não foram todos, houve pessoas, principalmente dos fariseus, mencionados na Bíblia, que creram em Jesus, mas para não perder a regalia, talvez a condição financeira, o conforto, eles não confessaram publicamente que Jesus era o Filho de Deus. Mas assim, a grande parte, irmãos, estava bem contaminada, a ponto de João Batista chamar de raça de víboras. Eu até quero abrir um leque aqui, se a gente pode abrir para tantas vertentes, mas eu quero abrir um leque aqui sobre a questão, o pessoal falando, Genival, né, falando sobre o livro de Enoque. Esse livro ele não é canônico, Genival. Ele não faz parte do canon, que é o padrão. Às vezes tem valores históricos, né? Muitos dos livros apócrifos são místicos, né? São voltados até ao misticismo, a superstições. Então, o que é o canon? É você pegar 66 livros e todos falar a mesma coisa, todos falarem a mesma coisa, cujo centro é Jesus. Tá? E você pega um outro livro, o que ele fala não bate com o canon, né? Então ele pode ser considerado aí herético, né? Heterodoxo, que significa aí, no caso, fora do padrão. Ele vai te levar a uma vertente de entendimento que não confirma com o todo. E se você pega a Bíblia Sagrada, que é um milagre, todos os livros falam a mesma coisa, ninguém contradiz com ninguém, tá bom? É um livro mais de valor histórico, tá? Não é considerado inspirado. Mas o 66 diz a própria Bíblia, né? Toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada. De Gênesis a Apocalipse é divinamente inspirada. Mas esse livro faz parte aí dos apócrifos de valores históricos, tá bom? Não entra no padrão, no cânon. Então, pessoal, falando da vertente aqui, eu poderia abrir muitos leques, mas essa questão religiosa é muito séria, porque foram eles que mais combateram contra Jesus, né? Não aceitavam um novo, não aceitavam uma reforma, né? Então Jesus veio para reformar as coisas, colocar no lugar. Segundo Jesus, eles mesmos que ficavam na porta porque tinham autoridade, não entravam e não deixavam quem quisesse entrar no caminho. E o perigo, irmão, da religiosidade, eu quero até abrir um leque aqui para vocês, que estão crescendo, ou que já têm aí uma grande experiência no ministério. Sempre visto isso, um dos maiores problemas no meio daqueles que se dizem, né, de Deus, é lidar com a religiosidade, irmãos. Nós precisamos de muita graça, porque tem gente que briga, dá a vida por uma placa, por uma denominação, por um costume, e não dá a vida por uma alma, né? Por uma alma. E a indignação de Jesus era essa. Eles valorizavam tudo, irmãos. Talher, prato, roupa. Um pastor amigo meu em Israel, ele sentou no sábado e tocou no garfo. O garfo, eu até contei esse testemunho na igreja. E o rapaz lá do restaurante veio correndo. Ali eles falam inglês, ou hebraico, então... Aí falou com ele, não, você não pode fazer isso não, você não pode sentar aqui. E tinha até uns rabinos, algumas pessoas ainda ortodoxos. E eles não comeram mais lá, foram embora, dizendo que um gentil
deixou a mesa impura, irmãos. O tanto que a tradição deles são assim forte. Mas o que Jesus estava cobrando nisso? Que o problema não era nem a tradição, tudo bem, mas é que a tradição ficou tão ali do retorno da Babilônia, de Esdras, Neemias, até a parte de Jesus, que foi restaurado novamente, os ritos, o templo. Eles acrescentaram tanta coisa, irmãos, que ficou insuportável de servir a Deus. Ficou insuportável, e Jesus falava isso. Vocês estão tão insuportáveis, vocês estão defendendo tanta coisa material e não ama o mais importante, que é o seu semelhante, o seu próximo. Tanto que quando Jesus envia os discípulos, ele vai falar o quê? Comer do que lhe oferecerem. Porque ele sabia que os judeus tinham toda uma cultura de não come aquilo, não come isso, é puro, impuro. E numa casa de um gentil, um gentil que às vezes adorava outros deuses, dificilmente o judeu entra lá para pregar para alguém e comer com o gentil. Ele ia escandalizar, ele ia ofender. Isso em Atos acontece. Se você for olhar o original, Pedro quase estragou ali a salvação da família de Cornélio, o batismo no Espírito Santo. Deus teve que intervir. Não dá para falar sobre isso aqui agora, porque às vezes a gente fica tão zeloso da religião, do costume, do uso, que a gente despreza a alma. Então Jesus veio quebrar, desconstruir muita coisa que foi construída errada. Então nós cristãos devemos atentar nisso, olhando para Jesus como nosso exemplo, ter cuidado para não construir o que Jesus já desconstruiu. Tá bom? É muito importante isso aí. Manter o equilíbrio, respeitar. A igreja dos judeus, a primeira igreja, era uma igreja, uma comunidade judaico-messiânica misturada com gentios, né? Então os judeus messiânicos eram bem assim, santidade, não vestir, não falar, aquela pureza cultural. Os gentios não tinham como ser isso, era outra cultura, vieram da cultura pagã. Então qual foi o concílio? Respeita a cultura deles. Entendeu? Então, era a igreja de Pedro ali no início, né? Toda uma aparência. A igreja de Paulo, pessoal mais simples, mais largado, gente com cabelo grande, às vezes tinha um pince em algum lugar, entendeu? Então, qual foi a direção do Espírito? Não é hora de falar dessas coisas, vamos pregar Jesus, vamos pregar o arrependimento, deixar o Espírito Santo transformar. Então é o equilíbrio. E o problema muitas vezes dos cristãos é esse: quando eles não são 8, são 80. Ou eles são vai lá para o mundano mesmo, para o bagunçado das coisas, né? Ou vai para uma religiosidade que só falta ser chamar de serafim, querubim ou semideus. Entendeu? Questões que não edificam. E esses fariseus foram chamados de raça de víboras, de serpentes. Outra coisa que a gente vê aqui, quando é necessário, irmão, cobrar arrependimento, às vezes o linguajar tem que ser mais forte mesmo. A palavra tem que ser mais dura. Porque tem a questão das pessoas que ficam, se escandalizam com uma mensagem forte, com uma exortação forte. Mas olha só, que aquele que preparou o caminho para a vinda de Jesus, olha a linguagem que ele usou, irmão, se referindo a pessoas incrédulas religiosas, né? Serpentes, raça de víboras. Olha só, e essas pessoas realmente se mostraram ser isso, porque foram elas que arquitetaram o assassinato de Jesus, pagaram para traí-lo, caluniaram, forçaram Pilatos a entregá-lo para ser crucificado, julgaram injustamente, no horário em que não se poderia fazer audiências de julgamento, e todas as outras coisas que aconteceram. Você vê que toda a morte de Jesus foi arquitetada por um sistema religioso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não chegar a esse fanatismo, entendeu? Ser muito errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você tem que ter os dois, né? Se você só tem o conhecimento aqui,
Você fica um formalismo, incrédulo, né? Só tudo na letra, não acredita em nada. Se você tem só a graça aí, que é a unção, vira um fanático, né? Todo mundo é errado, você é o único certo. Cria coisas perigosas. Então, equilibra. Você tem a graça também, tem o conhecimento para a gente ter harmonia no que diz respeito a edificar o reino de Deus na terra. Tá bom? Então ele exorta os fariseus: quem vos ensinou a fugir, né? Eles se escondiam atrás da religião, e não se arrependiam, né? Se escondiam de trás de toda aquela aparência. Tá? Então João Batista vem com esse propósito: arrependimento, produção de fruto, e ele vai exortar aqui dizendo que eles diziam, por serem já conhecedores da palavra, filhos de Abraão, não precisavam de arrependimento, né? Ele vai dizer, Deus pode suscitar filhos a Abraão até destas pedras, tá? Pode aqui, o verbo poder, que no grego é dunamai, significa tem poder, é capaz, ou seja, Deus é capaz, tem poder, né? Dunamai, no grego, de fazer dessas pedras filhos de Abraão, se vocês não se arrependerem. Então a religiosidade tem essa característica de afrontar, machucar, oprimir, competir, de se esconder, colocar, embasar a sua esperança nos seus costumes, né? No seu modo de vida. Então a gente tem aí as boas obras, né? Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. A gente não é salvo aí pelo que a gente faz, mas pelo que ele fez. E o que ele fez vai produzindo em nós as mesmas obras do Pai. Tá? Ele vai proferir aqui a sentença do juízo próximo, versículo 10, em forma alegórica, né, do machado posto à raiz de toda árvore. Árvore, irmão, é pessoa, tá? A Bíblia usa muito essa linguagem figurativa, nem tudo na Bíblia é literal. Então, quando ele está falando machado à raiz das árvores, muitas vezes árvore na Bíblia se refere a pessoas, tá? Como Jó, a árvore que foi cortada, como a pessoa que foi curada no primeiro estágio por Jesus ali, acredito que foi proposital, que Jesus permitiu que ela visse pessoas como árvores, para mostrar que nós somos vistos assim por Deus, como árvores. Árvores que produzem fruto ou que não produzem, né? Ou árvores que produzem bons frutos e árvores que produzem abrolhos. Tá? Então é uma linguagem figurada, tá? Pega isso aí, uma boa compreensão. E ele está dizendo que batiza aqui, confirmando o que eu estou falando, é o próprio texto. Eu batizo para arrependimento. Mas o que vem após mim, olha só, característica de quem é chamado por Deus, reconhece e apoia, enaltece o ministério do outro. Mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu, tá? É um adjetivo aí de comparação. Então ele vai se comparando, diminuindo, confirmando o que eu falei, né? E enaltecendo o Rei da Glória. Então esse mais poderoso do que eu é um adjetivo de comparação que é escuroteros, tá? No grego, que vai demonstrar isso, comparando ele menor que a pessoa que ele está se referindo, que é Jesus. Tá? Então mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias. E outra coisa, irmão, isso é muito forte. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Característica de quem tem ministério, irmão. Sabe a grandeza de Deus. Aleluia. Sabe que tudo é Ele. Sabe que o que vem de nós vem do alto, né? Ninguém recebe nada que não venha do alto, do Pai das luzes, né? Olha só que interessante. Então, quem tem ministério, aí já falei das características passadas, e entra essa aí também. Sabe a grandeza de Jesus, que não é a gente, é Ele. Então Ele é maior, Ele é mais poderoso. A gente nem digno é
de levar suas sandálias. Se eu entrar aqui com uma revelação de sandália como a capacitação de caminhar no Evangelho, né? Então ele fala assim, nem a minha caminhada no Evangelho é dignidade minha. Não há essa prepotência. Até o que eu caminho no Evangelho, por onde eu ando, né, o que eu prego, o meu caminhar com Deus, né, vamos dizer assim, nem se refere a quem sou, não seria nem digno de ter essas sandálias, né? Então, as sandálias, né, merecimento dele, né, para a glória dele, por causa dele, tanto que as sandálias também são dele, né? Suas sandálias. Então a chamada de caminhar no caminho do Evangelho, né, formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Até o calçar do seu pé para ir nessa chamada sua, é ele que te calçou. Nem a sandália, nem o sapato é nosso, é dele. Característica de quem é chamado, glória a Deus. E quando você sabe isso, você ama, você respeita e você corresponde, exercendo esse chamado, né, da melhor forma que você puder. Tá? Vos batizará, irmãos, com o Espírito Santo. Tá? Então note que lá em Atos 2 se cumpre isso aí, também profecia de Joel 2,8, né? Se cumpre lá o derramamento, o batismo no Espírito Santo. Temos também curso sobre isso disponível, eu vou deixar o link lá no fim da aula. Tá? Então quem é o batizador no Espírito Santo? É Jesus, irmão. Então se sou batizado no Espírito Santo, para quem sabe o porquê do batismo, né? A questão do veste e revestimento, salvação é veste, batismo no Espírito Santo é revestimento. Quando você é salvo, você é vestido. Mas para batalhar em favor do reino, você precisa ser revestido de uma forma rápida aí, tá? Então esse revestimento é Jesus que batiza. Olha só o texto, e João Batista glorificando, exaltando Jesus na vida dele. Um conselho aí para você cristão, até mesmo pregador, né? Fale menos de você, fale mais de Jesus. Quer ter sucesso nas suas pregações, quer ter sucesso como pastor no seu ministério, fale menos de homens, fale menos de você, fale mais de Jesus, fale que ele é mais poderoso, que ele batiza com o Espírito Santo, aleluia. Né? E aqui ele vem dizendo, em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Tá? Essa palavra limpará aqui, eu até achei interessante falar sobre ela, porque não é o limpará normal, né? É o limpará, um limpar completo, porque limpar no grego é catarizo, tá? Vou falar isso aí para vocês. É catarizo. Só que a palavra usada aqui é diacatarizo. Então tem esse dia mais catarizo, que significa limpar completamente. Olha só que revelação, irmão. Então Jesus, quando limpa, ele limpa por completo, tá? Receba aí. Jesus não limpa pela metade, não. Ele limpa por completo. Tá? E ele está dizendo limpará a sua eira. Eu sei que isso aqui é um texto falando da questão de juízo, né? A questão de separação das ovelhas dos bodes, tá? Que ele vai recolherá no seu celeiro o trigo, isso é no céu, tá? E queimará a palha com fogo que nunca se apagará, que seria inferno, condenação, de uma forma figurada, tá? Mas eu posso trazer para a nossa vida também a limpeza de Deus, diacatarizo, uma limpeza por completo, não pela metade, tá bom? E João Batista vai terminar esse discurso aqui, né? Do batismo, falando, olha que lindo, como é que termina o discurso do batismo, é muito lindo. Ele chama as pessoas ao arrependimento, à produção de frutos dignos de arrependimento. Outros textos dizem que vinham gentios, vinham judeus, vinham soldados romanos, vinha muita gente se arrependendo. E ele termina o discurso falando de salvação e condenação, irmãos. Olha que evangelho completo. Ei, você que é cristão, que todo cristão é um pregador, de qualquer forma, esse é o chamado da igreja, né? Anunciar. Olha que lindo. Ele está dizendo que esse evangelho salva e condena.
salva e condena. Um evangelho completo, irmãos. Tá? É o que nós sabemos por resumo. Jesus veio para salvar, mas também é verdade que não são todos que serão salvos. Não são todos. Tá bom? Então o evangelho, ele fala de limpar a eira, né? Recolher no seu celeiro aí o trigo, isso aí é preparando um povo para o céu, né? O seu celeiro, e o outro para ser queimado como a palha, né? No fogo que nunca se apagará. Então esse fogo que nunca se apaga é uma alusão aí ao inferno, que não foi habitado, tá bom, gente? Para quem pensa que o inferno foi habitado, quando um ímpio, uma pessoa que foi condenada, ela morre, ela não vai para o inferno ainda, ela vai para o Hades, tá? Ela vai para o Sheol, tá? Ela vai para um local ali, tá? De espera, em condenação. O inferno vai ser coisa inaugurado lá, depois de muita coisa ali apocalíptica, tá bom? Mas o texto é esse. O pessoal está dizendo, eu creio, eu recebo. Quantas horas, irmãos? Já estamos terminando aí. Eu vou deixar outra parte do capítulo 3 para a próxima live aí, beleza? Vamos terminar aí a live depois com o batismo de Jesus, tá bom? Amém, irmãos? E aí eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam aí. Deu para aprender um pouquinho? Não que eu saiba tudo também. Estou aprendendo com vocês, mas reparto daí do que Deus tem me dado, né? Do que nós temos buscado. Acredito que dá aí para a gente ser melhor com conhecimento, né, irmãos? Conhecimento evolui o ser humano, aperfeiçoa o caráter, né? Restaura a semelhança dele aí a Deus. Top, recebo essa palavra, amém. Dizendo agora não, meu irmão. Tá acabando, senão fica muita coisa aí, irmãos. Eita glória. Mas eu conto com vocês, irmãos, que divulguem, tá bom? Participem, recebam de Deus o que é ministrado aqui. Amém? E orem por nós, orem pelos pregadores de Deus, né? Para que a gente continue tendo aí a graça e a unção de Deus para alimentar as ovelhas e trazer aí para o aprisco, né? Porque pasto é diferente de aprisco, mas o aprisco aí de Deus, todas as ovelhas aí que nós pudermos. Amém? Então que Deus abençoe grandemente. Tá? Beijo no coração. Terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Todos vocês que participaram aí, tá? Fiquem na paz de Cristo. Nós vamos ter aí essa live aí da semana que vem, com a permissão de Deus, tremenda, continuando o contexto aí do ministério de Jesus, de João Batista, e vendo aí o batismo de Jesus, a importância aqui de umas coisinhas que eu tenho que passar para vocês, tá? Doutrinárias muito importantes, para que não sejamos enganados, tá? Nem confundidos, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, valeu. Vou deixar o link no fim do vídeo aí para quem quiser conhecer os cursos também, ou você mostrar para alguém que você conhece aí o que nós temos a oferecer. Dia 9, provavelmente dia 9 de abril, começa o curso de evangelismo e discipulado, como ganhar almas no mundo moderno. Tá bom? Vai ser aí presencial na sede da IPMA. Você que não fez a sua inscrição, meu filho, tá perdendo tempo, por quê? Então entra nesse time aí para crescer conosco, tá bom? Dia 9, provavelmente. Amém? Deus abençoe a todos aí. Um abraço. Valeu. Obrigado.